Título: Alerta amarelo para tempestades. Chuva volumosa hoje. Atenção! Temos a previsão de fortes chuvas, tempestades e a formação de um ciclone extratropical nos próximos dias e horas no Brasil. O Brasil vai enfrentar um cenário de chuvas intensas e tempestades. As regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste estão em alerta. Enquanto isso, o furacão Milton causou estragos significativos na Flórida, nos Estados Unidos, trazendo ventos que chegaram a 205 km por hora. Será que essas tempestades que estão previstas para o Brasil vão chegar à sua cidade? E como essas mudanças no tempo vão influenciar o seu final de semana? Quer saber a resposta? Então vem comigo. Seja bem-vindo ao canal Tudo sobre Geografia. Eu sou o professor Bruno Barros e aqui nós fazemos vídeos sobre astronomia, fenômenos da natureza, previsões do tempo e aulas de geografia. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, já se inscreva no canal e deixe o seu like para fortalecer a nossa comunidade educativa aqui no YouTube. Eu já começo esse vídeo com um agradecimento especial a todos que participaram das nossas lives sobre as atualizações do furacão Milton. Mais de 1 milhão de pessoas assistiram e muitos de vocês se inscreveram no canal, o que me deixa muito feliz. Então, para todos que são novos por aqui, sejam muito bem-vindos. Fico muito grato por vocês fazerem parte dessa comunidade. Vamos continuar juntos, acompanhando e aprendendo mais sobre os fenômenos climáticos. E já comenta aí, como está o tempo na sua cidade? Agora está calor, está fazendo frio, está chovendo? Comenta o nome da sua cidade e a condição climática nesse momento. A sua opinião, a sua participação é sempre muito importante. Atenção! Temos alertas amarelo e vermelho para fortes chuvas e tempestades para diversas cidades do Brasil nas próximas horas e dias. Neste vídeo, eu vou trazer todos os detalhes sobre o que vai acontecer no tempo neste final de semana. Vamos trazer também atualizações sobre o poderoso furacão Milton, que causou devastação na Flórida nesta semana. Então, começamos a nossa análise com uma atualização importante sobre o furacão Milton, que atingiu a Flórida na noite de quarta-feira, dia 9 de outubro. O furacão tocou o solo por volta das 21h30, com ventos de até 205 km por hora, causando uma destruição significativa em várias áreas da Flórida. O impacto foi devastador e, segundo as autoridades climáticas, Milton chegou a ser classificado como um furacão de categoria C, a mais alta na escala de furacões. No entanto, ao atingir o continente, foi rebaixado para a categoria 3, embora continuasse extremamente perigoso. Os ventos foram fortes o suficiente para arrancar árvores, destruir telhados e causar inundações devido ao aumento do nível do mar em até 4 metros em algumas áreas costeiras. Mais de 1 milhão de residências ficaram sem eletricidade e a situação ainda é grave em algumas regiões. Poucas horas após tocar o solo, Milton começou a perder força, mas os ventos ainda chegaram a 185 km por hora na noite de quarta-feira. Agora, na sexta-feira, o furacão está sendo monitorado com rajadas de 145 km por hora e foi rebaixado para a categoria 1. Mesmo assim, as autoridades continuam alertando sobre o risco de inundações e ventos perigosos. O furacão tem um potencial de destruição significativo e equipes federais foram enviadas à Flórida para coordenar os esforços de emergência. Mais de 1 milhão de pessoas tiveram que deixar suas casas, principalmente na região da Baía de Tampa, uma das áreas mais afetadas. A evacuação em massa provocou congestionamentos e deixou algumas cidades desertas. Além disso, supermercados ficaram com as prateleiras vazias, já que muitos moradores correram para estocar água, alimentos e outros suprimentos. A falta de gasolina em vários postos de combustível também complicou ainda mais a situação. O furacão Milton, que passou de tempestade tropical para furacão de categoria 5 em apenas 46 horas, é um dos mais rápidos aumentos de intensidade já registrados. Cientistas têm observado com preocupação esta temporada de furacões no Atlântico, que está sendo descrita como uma das mais atípicas em setembro e outubro. 5 grandes tempestades se formaram, todas potencialmente intensificadas pelo aquecimento das águas oceânicas e pela transição para o fenômeno climático La Niña. Embora Milton tenha sido rebaixado para a categoria 1 na madrugada de quinta-feira, ele ainda traz grandes riscos para a população da Flórida. A Agência Federal de Gestão de Emergência, FEMA, alertou que as enchentes podem ser mortais, especialmente nas áreas costeiras e regiões mais baixas.
A Baía de Tampa, uma das regiões mais vulneráveis, já sofreu grandes danos. Mais de 3 milhões de pessoas vivem nessa área e enfrentam dificuldades para lidar com os efeitos do furacão. Enquanto isso, a costa oeste da Flórida ainda está em fase de recuperação da passagem do furacão Helene, que causou dezenas de mortes e deixou um rastro de destruição no final de setembro. Agora Milton intensifica a crise e a recuperação será ainda mais desafiadora. E para você que mora nas áreas afetadas por esse furacão, espero que você e sua família estejam bem e em segurança neste momento. Bem, agora vamos analisar o cenário climático no Brasil. A previsão do tempo para o Brasil neste final de semana é de tempestades, chuvas intensas e até mesmo a formação de um ciclone. Poderá se formar neste final de semana. Mas algo interessante que vale ressaltar é que, durante a primavera, o clima é sempre uma surpresa. Não é mesmo? De manhã, aquele ventinho gelado, e no final do dia o friozinho volta. Essas mudanças podem ser confortáveis, e é aí que precisamos estar preparados para manter o conforto, sem precisar trocar de roupa várias vezes. E falando em conforto, as camisas da Insider são perfeitas para essa época do ano. Elas são desenvolvidas com uma tecnologia incrível que regula a temperatura do corpo. Então você vai estar sempre na temperatura ideal, seja em um dia mais quente ou mais frio. Outro detalhe muito interessante é que as camisas da Insider desamassam no próprio corpo. Isso significa que você pode vesti-la pela manhã e mesmo depois de várias horas de uso, ela ainda vai estar com aparência impecável. E tem mais, as peças são feitas com um tecido que não deixa o suor gerar mau cheiro. Então você fica livre daquele CC, aquele mau cheiro embaixo do braço, mesmo depois de atividades físicas. Falando nisso, as camisas da Insider são super versáteis. Você pode usá-las para um passeio tranquilo, uma caminhada ou até para praticar esportes, como corrida e musculação. Eu mesmo gosto muito de usar essas peças na academia e também para trabalhar. Inclusive, eu estou usando uma agora enquanto eu gravo este vídeo. Além de todo esse conforto e tecnologia, as roupas da Insider também são sustentáveis, contribuindo para um mundo melhor, e possuem um design minimalista que combina com qualquer ocasião, seja para o lazer ou até para algo mais formal. E o melhor de tudo é que você pode aproveitar um desconto especial. Basta usar o cupom BrunoBarros15 ao finalizar sua compra. O link para garantir sua camisa da Insider está aqui na descrição, no comentário fixado, ou se preferir, você pode acessar diretamente usando este QR Code que está aparecendo aqui na tela. Agora que você já sabe como passar pela primavera com estilo, conforto térmico e sem preocupações, vamos voltar à previsão do tempo para os próximos dias, porque ainda temos muitas informações importantes sobre as mudanças no tempo desta estação e a formação de um ciclone extratropical neste final de semana. Então, falando a respeito do Brasil, o cenário climático também está bastante intenso. Após um período prolongado de calor e seca em várias regiões, as chuvas finalmente estão retornando com força. A partir de hoje, sexta-feira, dia 11 de outubro, o país enfrentará o maior volume de chuva dos últimos 6 meses, e isso deve continuar pelo menos até o início da próxima semana. As regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste são as mais afetadas, com alerta para chuvas intensas, tempestades e a possível formação de um ciclone extratropical. Isso acontece devido à combinação de sistemas climáticos que incluem cavados e 2 frentes frias. Um cavado é uma área alongada de baixa pressão que facilita a formação de nuvens de tempestade, e as 2 frentes frias estão trazendo uma forte mudança no tempo. Hoje, sexta-feira, o tempo já começa a se modificar de forma significativa. A combinação desses sistemas climáticos resulta em instabilidades que vão afetar grande parte do sul do Brasil, principalmente Santa Catarina, Paraná e o norte do Rio Grande do Sul. Há alerta de chuvas fortes, tempestades severas com ventos que podem atingir até 100 km por hora, além da possibilidade de granizo em áreas isoladas. No Centro-Oeste, a previsão é de chuvas intensas no Mato Grosso do Sul, com tempestades que podem causar transtornos, especialmente em áreas urbanas. No Sudeste, a frente fria começa a avançar e São Paulo já registra chuvas moderadas, principalmente no litoral e na capital. No Rio de Janeiro e Espírito Santo, o tempo fica mais nublado e há a possibilidade de pancadas de chuva. E amanhã, sábado, feriado dia 12 de outubro, o cenário se intensifica ainda mais.
O ciclone extratropical começa a se formar com mais força no sul do Brasil, trazendo chuvas intensas para Santa Catarina, Paraná e o norte do Rio Grande do Sul. Essas chuvas podem causar alagamentos, quedas de árvores e transtornos em áreas urbanas e rurais. É importante que a população dessas regiões esteja atenta aos alertas das autoridades locais. No Sudeste, as chuvas também continuam. São Paulo deve enfrentar mais um dia de instabilidade, com chuvas que podem se intensificar ao longo do sábado, principalmente no período da tarde. O Rio de Janeiro e o Espírito Santo também estão sob alerta para chuvas moderadas a fortes, com risco de alagamentos em áreas mais vulneráveis. No Centro-Oeste, o Mato Grosso do Sul segue com alerta de tempestades, especialmente no sul e centro do estado. O Mato Grosso, por outro lado, continua enfrentando calor extremo, mas com possibilidade de pancadas de chuva isoladas. A previsão do tempo para os próximos dias é de que o ciclone extratropical se intensifique, trazendo chuvas ainda mais volumosas e ventos fortes para as regiões sul e sudeste do Brasil. É importante que a população esteja preparada e tome as devidas precauções para evitar possíveis transtornos causados pelas tempestades. Além disso, é fundamental ficar atento aos alertas das autoridades locais e seguir as orientações de segurança. No sul do país, principalmente em Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, existe a possibilidade de ocorrerem alagamentos, quedas de árvores e deslizamentos de terra. Por isso, é importante evitar áreas de risco e, se necessário, procurar abrigo em locais seguros. Já no Sudeste, as chuvas devem continuar ao longo do final de semana, especialmente em São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Nessas regiões, o risco de alagamentos e deslizamentos também é alto. Por isso, é fundamental que a população fique atenta e tome as medidas de precaução adequadas. O ciclone extratropical que está se formando no sul do Brasil é resultado da interação entre uma massa de ar frio vinda do Oceano Atlântico e uma zona de baixa pressão atmosférica. Esse tipo de fenômeno meteorológico é caracterizado por ventos fortes e chuvas intensas, podendo causar grandes transtornos e prejuízos materiais. Além disso, a formação do ciclone extratropical é acompanhada por uma frente fria, o que intensifica ainda mais a instabilidade do tempo nas regiões afetadas. É importante ressaltar que a população deve estar preparada para lidar com os possíveis impactos das tempestades, como alagamentos, deslizamentos de terra e queda de árvores. É fundamental seguir as orientações dos órgãos de defesa civil e ficar atento aos alertas emitidos pelas autoridades locais. De acordo com os meteorologistas, a expectativa é que o ciclone extratropical se intensifique nos próximos dias, podendo atingir a categoria de ciclone bomba. Esse fenômeno é caracterizado por uma rápida queda na pressão atmosférica, o que resulta em ventos muito fortes e chuvas torrenciais. Além disso, é possível que ocorram rajadas de vento de até 150 km por hora, o que pode causar danos em estruturas, queda de árvores e falta de energia elétrica. As autoridades já estão em alerta e recomendam que a população tome medidas de precaução, como evitar áreas de risco, reforçar a proteção das residências e manter-se informado sobre as atualizações meteorológicas. É importante também ter um kit de emergência com água, alimentos não perecíveis, lanternas e pilhas, além de estar preparado para possíveis evacuações. É fundamental que todos estejam atentos aos alertas e orientações das autoridades locais, seguindo as medidas de segurança e evitando colocar a vida em risco. A previsão é de que as chuvas volumosas e as tempestades se estendam pelos próximos dias, então é importante manter-se informado e preparado para essas condições climáticas adversas. No entanto, apesar dos alertas e da intensidade das tempestades, é importante ressaltar que a população não deve entrar em pânico. É fundamental manter a calma e seguir as orientações das autoridades competentes. Além disso, é importante estar preparado para possíveis situações de emergência, como falta de energia elétrica e inundação. Para enfrentar essas condições climáticas adversas, é recomendado que as pessoas tenham em casa um kit de emergência contendo água potável, alimentos não perecíveis, lanternas, pilhas, rádio a pilha, documentos importantes e um estoque de medicamentos essenciais. Além disso, é fundamental reforçar a proteção das residências, garantindo que telhados e janelas estejam em boas condições e removem objetos que possam ser arrastados pelo vento. É importante também ficar atento às condições das estradas,
evitando sair de casa caso não seja realmente necessário. Em caso de necessidade de deslocamento, é importante verificar as condições das vias, seguir as orientações dos órgãos de trânsito e evitar áreas de risco, como pontes e áreas alagadas. Por fim, é importante ressaltar que o acompanhamento das informações meteorológicas é fundamental para se manter atualizado sobre a evolução das tempestades e as possíveis áreas de maior impacto. Os órgãos competentes estarão divulgando alertas e orientações, portanto, é fundamental seguir essas informações e agir com responsabilidade e cautela. As autoridades estão mobilizadas para lidar com os possíveis impactos do ciclone extratropical que se aproxima do Brasil. Equipes de resgate e de defesa civil estão preparadas para atuar nas áreas mais afetadas pelas tempestades e chuvas intensas. Além disso, abrigos temporários estão sendo disponibilizados para aqueles que precisarem deixar suas casas devido aos riscos causados pelas condições climáticas adversas. É importante ressaltar que a população deve seguir as orientações das autoridades e estar preparada para lidar com possíveis situações de emergência. Ter um plano de contingência familiar, com um ponto de encontro em caso de evacuação, e um kit de emergência com itens essenciais, como água, alimentos não perecíveis, medicamentos e documentos importantes, é fundamental para garantir a segurança de todos. Além disso, a população deve ficar atenta aos alertas meteorológicos e evitar áreas de risco, como encostas e regiões sujeitas a alagamentos. É fundamental também evitar sair de casa durante as tempestades, a menos que seja realmente necessário, e ter cuidado ao dirigir em condições de pista molhada e ventos fortes. As tempestades e chuvas intensas podem causar diversos transtornos, como falta de energia elétrica, interrupção no abastecimento de água e danos em estruturas. Por isso é importante estar preparado para lidar com essas situações e buscar a ajuda das autoridades competentes, caso seja necessário. Uma das principais preocupações com a chegada do ciclone extratropical é a possibilidade de alagamentos e enchentes nas regiões afetadas. As chuvas intensas podem elevar o nível dos rios e causar transbordamentos, comprometendo a segurança das comunidades. Por isso, é importante que os moradores fiquem atentos aos alertas e orientações das autoridades e, se necessário, busquem abrigo em locais mais altos e seguros. Além disso, as tempestades também podem provocar deslizamentos de terra em áreas de encosta. A saturação do solo devido à quantidade de chuva pode enfraquecer a estrutura do terreno, levando a desmoronamentos. Por isso, é fundamental evitar áreas de risco e estar atento a qualquer sinal de instabilidade no solo. Outro aspecto que merece atenção são os ventos fortes associados ao ciclone extratropical. Rajadas de vento podem atingir velocidades consideráveis, causando danos em estruturas, queda de árvores e interrupção no fornecimento de energia elétrica. É importante estar preparado para lidar com possíveis quedas de energia, mantendo lanternas e pilhas em casa. Com a aproximação do ciclone extratropical, é importante ressaltar a necessidade de os moradores das áreas afetadas tomarem medidas de precaução para garantir sua segurança. É recomendado que as pessoas reforcem a proteção de suas casas, verificando a integridade dos telhados e das janelas e removendo objetos que possam ser arrastados pelo vento. Além disso, é fundamental ter um kit de emergência com água, alimentos não perecíveis, lanternas e pilhas, documentos importantes e medicamentos essenciais. Outro ponto de atenção são as enchentes e inundações que podem ocorrer devido às chuvas intensas. É importante evitar áreas sujeitas a alagamentos e buscar abrigo em locais mais altos, se necessário. Além disso, é fundamental estar atento aos alertas das autoridades e seguir as orientações de segurança, como evitar o deslocamento durante as tempestades. No entanto, é importante ressaltar que a população também precisa estar atenta aos cuidados pós-temporal. Após a passagem das tempestades e chuvas intensas, é comum que ocorram problemas como quedas de árvores e postes, alagamentos, buracos nas vias e interrupção do fornecimento de energia elétrica. Por isso, é fundamental tomar algumas medidas para garantir a segurança e a recuperação das áreas afetadas. Uma das primeiras ações a serem tomadas é verificar a situação da sua casa ou propriedade. Verifique se há danos na estrutura, como rachaduras, telhas quebradas ou paredes comprometidas. Caso identifique algum dano estrutural, é essencial acionar um profissional qualificado
para realizar os reparos necessários. Além disso, é importante realizar uma vistoria na área externa da sua residência, verificando se há galhos ou árvores caídas, fios elétricos soltos ou qualquer outro objeto que represente risco. Caso encontre algum problema, não tente resolver por conta própria. Entre em contato com os órgãos competentes, como a Defesa Civil ou a Companhia de Energia Elétrica, para que possam tomar as devidas providências. Outro ponto importante é ficar atento à qualidade da água. Durante as enchentes, é comum que haja contaminação da água potável, o que pode representar riscos à saúde. Portanto, é recomendado que, após a passagem das tempestades, seja feita uma análise da qualidade da água antes de consumir. Caso necessário, utilize métodos de tratamento, como fervura ou o uso de produtos químicos adequados. A recuperação das áreas afetadas também é uma preocupação dos órgãos competentes. Com isso, é importante que a população esteja atenta aos programas de auxílio e assistência oferecidos pelas autoridades locais. Esses programas podem incluir apoio financeiro, fornecimento de alimentos e itens de primeira necessidade, além de orientações sobre como proceder após o desastre. Em casos mais graves, como deslizamentos de terra ou enchentes de grande proporção, é possível que seja necessário o realojamento temporário das famílias afetadas. Nesses casos, é fundamental seguir as orientações das autoridades e buscar abrigo em locais seguros designados para esse fim. Por fim, é importante lembrar que a prevenção é a melhor forma de minimizar os impactos causados pelas tempestades e chuvas intensas. Manter a limpeza de terrenos, evitar o descarte irregular de lixo e respeitar as normas de ocupação do solo são ações que contribuem para a redução dos riscos. Além disso, é essencial estar sempre atento aos alertas meteorológicos e seguir as orientações das autoridades competentes. As tempestades e chuvas intensas estão afetando diversas regiões do Brasil, com alertas para fortes ventos e possibilidade de formação de um ciclone extratropical. É fundamental que a população esteja preparada, seguindo as orientações das autoridades e tomando medidas de precaução para garantir sua segurança. Além disso, é importante estar atento aos cuidados pós-temporal, verificando danos em estruturas, evitando áreas de risco e buscando auxílio dos órgãos competentes. A prevenção é essencial para minimizar os impactos causados pelas tempestades e chuvas intensas.